Eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar, mas a gente pode ficar sentado também. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Coloca a sua mão direita assim, como se você fosse fazer um juramento. Eu creio que vocês conhecem essa oração. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Confesso a vocês que... Obrigado. Confesso a vocês que, na verdade, eu acho que eu já poderia até ir embora, porque eu acho que foi mais para que eu viesse aqui receber tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi falado, do que eu poder partilhar alguma coisa. Acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe já no nosso dia, quando a gente acorda, cada detalhe do que vai acontecer na nossa vida. Me pediram, Sérgio, e não é uma boa notícia, né, o que eu vou falar hoje, o que a gente vai conversar hoje, não é nada muito agradável, mas eu queria começar a falar do que me foi proposto. Acredito que vocês já estejam falando sobre esse tema, acredito, né? Essa é a primeira? Então, não sei se é melhor para mim ou não, né, que já fica a minha cara aqui vinculada aos 7 pecados capitais. Mas a gente vai falar hoje sobre 3 dos 7 pecados capitais. E antes de começar, algo que já ali em oração eu recordava, me preparando até para o que eu ia colocar para vocês hoje, uma vez um amigo evangélico, protestante, me convidou para ir na casa de uma outra pessoa, de um parente dele, para fazer uma oração para a cunhada dele, porque a família dele não estava, a cunhada dele com o esposo não estava muito bem, a relação conjugal dos dois. Ele me conheceu na igreja, ele era católico, tornou-se protestante, mas um homem de Deus também. E ele me levou na casa dele, a gente conversamos, batemos um papo, oramos juntos, e no final esse rapaz me pergunta assim: Júnior, eu até entendo porque às vezes as pessoas morrem, têm um pecado, mas o que eu não consigo entender é por que uma pessoa boa, que faz o bem, sabe, aquela pessoa tão zelosa, morre. Aquela pessoa que só faz o bem aos outros, acontece às vezes até um acidente grave. E existem respostas na nossa fé que a gente não tem como ter certeza. Aqueles que hoje dizem que ouviram os mortos voltarem, disserem como é que era, a gente vai ter visões proféticas, como a irmã colocou aqui hoje, nessa noite, de como será, uma ideia a gente tem, porque essa é a mesma igreja que milita aqui na terra, é a mesma igreja que já é triunfante no céu, mas a gente não tem como desvendar o segredo. Só Jesus conheceu a morte e venceu, mas ninguém. Isso é um mistério da fé, que a gente vai descobrir quando a gente tiver esse encontro pessoal com Deus, no dia certo de cada um. E aquilo, assim, para alguém que eu tinha que falar um pouco da minha igreja, até porque tinha lá um irmão protestante, né, eu tenho que defender a minha bandeira, a minha igreja, mas todos somos uma só igreja. E eu naquela, meio que em dúvida, orando ali, tentando escamotear uma resposta, mas também já orando para dar uma resposta, falei para ele que, na verdade, essa vida, ela não faria sentido se a gente nascesse para morrer. Não faz sentido nascer para morrer. E em Jesus Cristo a gente acredita que a gente vai ter uma vida eterna. Ele já venceu a morte. E não só a morte do povo judeu, como alguns gostam de dizer, ou de quem já passou, ele venceu a nossa morte. Nós somos herdeiros de uma vida eterna.
Temos sim. Vamos subir essa escada profetizada nessa noite e encontrarmos com Jesus. Então, por que toda essa realidade do mundo? Porque vivemos nesse mundo, porque nascemos e temos que morrer. Aí um irmão aqui, ministrando a música, falou que nós estamos vivendo o período da quaresma, é verdade. Não sei vocês, mas quaresma é um tempo que a igreja nos convida ao jejum e à penitência, e por coincidência ou não, é o tempo em que a gente passa por mais provações. Essa foi a realidade de Jesus nos 40 dias no deserto, antes de iniciar o seu ministério. E a gente, às vezes, nesse período passa por provações, principalmente as provações que são ligadas à prática do jejum. Mas quando a gente chega na Páscoa, todo esse período de quaresma serviu para que a gente conquistasse alguma coisa. A gente passou esses 40 dias em jejum e penitência, mas quando chega a Páscoa, a maior festa da nossa igreja, a gente chega na Páscoa um pouco mais amadurecido, um pouco mais maduro do que aquilo que a gente viveu antes desse período da quaresma. Eu não vou entrar nesse mérito porque o tempo também é pouco, mas tudo isso tem até um pouco a ver com a realidade do carnaval. A Páscoa, 40 dias após as festividades do carnaval. Na verdade, todo esse período da quaresma é um período de amadurecimento, onde viveremos na Páscoa a plenitude da nossa igreja, a ressurreição de Jesus Cristo por nós. A plenitude da nossa vida não vai se dar nesse mundo, vai? Não, vai se dar na glória, subindo essa escadaria brilhante, encontrando Jesus na sua infinita glória, nós também glorificados por esse Cristo, lavados dos nossos pecados. Por isso, para a gente que vive a fé na nossa igreja, eu nesse final de semana, no sábado, estava ouvindo uma palestra, e a gente vai até falar sobre isso aqui, vendo televisão, zapeando na televisão, e passou um dos pastores da igreja Assembleia de Deus, não vou dizer o nome, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que ele assim intitula, e ele falando, olha, o que eu falo não é só para os crentes, mas também para os católicos praticantes. Eles já começaram a identificar que existem categorias para católicos, aqueles praticantes e os não praticantes. Para nós não, nós somos católicos, porque para ser católico precisa praticar a fé. Não dá para dizer que existe um católico não praticante, ou seja, de repente na cabeça dele o católico não praticante é aquele que está domingo na missa e na segunda-feira está no centro de macumba. Pode ser, não sei. Mas o católico autêntico, o verdadeiro católico, aquele que crê nessa igreja, na sã doutrina, conhece um pouco do catecismo, participa da Santa Missa, participa na missa nos dias de festa e guarda, está atento aos ensinamentos da igreja, a campanha da fraternidade. Esse católico não é um católico praticante, ele é o católico. Porque o católico que é católico pratica a sua fé. Nesse sentido, nós, igreja, que somos católicos, precisamos, no longo dessa jornada, amadurecer. Por isso que a notícia que eu trago para vocês não é tão boa assim. Uma vez o padre Fábio de Mello disse que quanto mais próximos estamos de Cristo, é como se estivéssemos num vidro em que a gente de longe consegue limpar o espelho da nossa casa, o vidro do espelho da janela. A gente consegue limpar o espelho, mas quanto mais próximos do espelho, verificamos que ele está mais limpo ou sujo. Se a gente está de longe, a gente limpa de uma certa forma. Quanto mais próximo ao espelho, até do meio do banheiro, a gente consegue limpá-lo melhor. Porque mais próximo do espelho, a gente consegue identificar até as menores partículas de sujeira. E sabiamente esse padre dizia que Jesus é aquele que nos oferece o pano da limpeza. Quanto mais próximos da nossa identidade com Deus, identificamos que a gente precisa cada vez mais melhorar. A conversão, ela acontece a cada dia, a cada momento. Hoje aqui, com certeza eu vou sair uma pessoa diferente, vocês também. E dentro dessa realidade, a Igreja Católica apresenta os pecados capitais. São 7, mas na verdade são capitais porque o próprio nome, a origem desse nome quer dizer que são os pecados cabeça, são os pecados
mais fáceis da gente identificar, e deles vão surgindo segmentos de outros pecados. Mas esses pecados é como se fossem a raiz, o caput, a cabeça. Se conseguirmos identificar nesses pecados, iremos para os outros também. E o que me foi proposto nessa noite, eu não vou nem falar dos 7 propriamente dito, porque acredito que teremos uma oportunidade para isso, mas falar da luxúria, da preguiça e da gula. Vou começar pela luxúria. Confesso que também meditando um pouco, lendo um pouco, estudando um pouco em casa, antes de estar aqui com vocês nessa noite, a gente começa a perceber que a gente precisa melhorar em muito. Quanto mais a gente se debruça na doutrina da igreja, na moral da igreja, a gente vê que a igreja já está tudo escrito. Sabe, a gente às vezes fica procurando respostas da nossa fé, às vezes até em outras denominações, ouvindo alguém falar, mas se a gente começar a ler os documentos da igreja, a riqueza que a igreja deixou, você vai ver que está tudo estampado, e muito fácil, no site do Vaticano, está tudo escrito, está tudo lá dizendo o que acontece, como funciona, como é que nós devemos agir como povo católico. E dentro da luxúria, esse primeiro pecado que vamos falar nessa noite, bem breve, a gente identifica, e eu aprendi, que eu na verdade fui educado de forma muito errada sobre esse pecado na minha infância e na minha adolescência. E quantas pessoas hoje ainda estão sendo educadas de forma errada. Por exemplo, na minha juventude, eu dos meus 14 aos 19 anos, na verdade sempre fui muito bobinho na minha infância, minha juventude começou ali para os 15, até os 19 anos, que eu comecei a mesmo descobrir a questão da juventude, principalmente da sexualidade, voltado um pouco mais para a luxúria, eu percebia que o meu pai não falou comigo do que era sexualidade. O meu pai não me ensinou, nem a minha mãe, o que era sexualidade. Eu comecei a despertar num sentimento humano do Júnior, o desejo, a vontade humana, mas meu pai nunca me ensinou. Apesar de minha mãe ter me feito decorar o Salmo 23, 91, várias orações de cor, sei até hoje, graças a Deus a ela, mas ela nunca chegou para conversar comigo sobre sexualidade. E aí aonde eu fui buscar informação de sexualidade que eu já estava querendo buscar? Aonde? Não foi na minha casa. Também não fui perguntar para o padre. Foi no mundo. E aí o mundo me apresentou a sexualidade. O menino, na minha época, eu tenho 36 anos, a internet não era tão veloz como hoje, estava incipiente, caminhando, e aí os meninos se debruçavam em revistas pornográficas. E ali foi a minha formação de sexualidade, correndo na banca, comprando escondido, levando para ver em casa. E ali eu comecei a minha sexualidade, onde ainda hoje eu sofro. Digo para vocês com o coração muito tranquilo, consequências disso até no meu casamento. Porque me foi apresentada uma sexualidade que para o mundo é normal, totalmente deturpada, totalmente violenta, daquilo que Deus não planejou de forma alguma. E hoje ainda eu caminho dia a dia, tentando vencer. A luxúria está um pouco voltada para essa questão da sexualidade. Um dos mandamentos fala: não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do próximo, e é uma coisa que a gente precisa colocar também. Óbvio que não é destinado só ao homem, mas à mulher também. Não cometerás adultério, nem pensarás em nada, em ter relação ou desejo com o marido da sua amiga, da sua vizinha, ou de uma mulher que se sabe casada. Até mesmo os sacerdotes, quando castos por voto, não podem se dar ao luxo nem sequer de pensar. E aí, fazendo uma comparação muito próxima à área em que eu escolhi para trabalhar, a gente pode dizer assim: Júnior, mas será que eu peco só se eu pensar? Será que se eu pensar em desejar, eu já estou pecando? Lembra que a gente tem dentro da Santa Missa, às vezes, ou até dentro de um ritual litúrgico, a gente faz um ato penitencial próprio, não na confissão. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, atos e omissões, por pensamentos e palavras. Então quer dizer que pecar não é só quando a gente consome
Ou quando o ato se consuma? Ou quando acontece algo concreto? Não. Aí você vai falar assim para mim: poxa, então eu estou ferrado. Porque o que eu penso de besteira, eu também. O Papa também. Somos humanos. O problema não é só aquele pensamento que te leva e acabou. O problema é quando você se deleita no pensamento. Quando você começa a gostar do pensamento, começa a se deixar levar pelo pensamento. Aí já está abrindo uma porta para o gesto, para o ato. Então esse pensamento que a igreja vai condenar e dizer que é pecado, sim. Dentro da luxúria, a gente pode encarar de forma mais próxima essa relação da sexualidade no desejo por uma mulher que se sabe casada quando o homem, ou a mulher por um homem que se sabe casado, ou pelo desejo interno de cometer o adultério. É bem verdade que, às vezes, eu já pensei e acredito que a maioria de vocês também, às vezes a gente já teve vontade de matar alguém. Mas você sabe que quando você tem essa vontade, você não vai efetivamente matar. Você não tem coragem, a gente não tem coragem para isso. Mas existem alguns desejos que nos levam a, de repente, se a gente continuar dando corda, cometer aquele pecado. Esse é o problema do pensamento. Se deixar deleitar, demorar no pensamento, sabendo que ele vai lhe conduzir ao pecado. A luxúria envolve tudo isso. E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês que há muito tempo atrás eu condenava. Quando eu via um padre numa missa de 7h30 da manhã, dizendo assim para aquelas senhoras bem de idade, que o único prazer da vida delas era rezar o terço e ver as novelas da Globo. Ele dizia assim: ver novela da Globo é pecado. Como aquilo me deixava triste. Porque às vezes aquela senhora tão boazinha, tão correta, tão certinha, tinha sede de ir, rezava o terço 6 horas correndo para poder pegar as outras novelas. Quando você para diante da TV Globo para ver novela e todos os outros programas que se tem nessa televisão no mundo de hoje, você começa a demorar nos pensamentos, você começa a se deleitar naquilo que vai lhe conduzir para o pecado. No Brasil, existe alguns, não vou dizer específico, mas você só é preso se cometer um crime. Mas existe um crime que você pode ser preso sem nem cometer: formação de quadrilha. Na verdade, quando se forma uma quadrilha, 3 ou mais, o que as pessoas querem é cometer crime. O simples fato de se reunir para cometer um crime não causou prejuízo alheio nenhum. Mas já tem ali uma intenção perversa de fazer. E faltou um detalhe para não fazer. De repente a polícia que chegou na hora e desbancou a quadrilha. Assim também acontece conosco quando a gente começa a planejar para pecar. Você começa a se organizar e levando para o lado da luxúria. Tem um homem casado, dedicado à sua casa, à igreja, e está passando por um momento complicado de sua vida. Está na internet, entra num site diferente, começa a pular aquelas coisas. Eu vou dar uma olhada, ninguém está vendo. Começa, já está há muito tempo distante da esposa, passa uma menina bonita na rua, ou até mesmo uma moça, mesma situação, passa um rapaz bonito na rua, e aí começa o deleite demorado. Temos que ter cuidado, porque se deixarmos nos levar pelas coisas que aparentemente não nos preocupam, pode ser que depois cometamos um pecado que é um desses bem fortes, a luxúria. Então, tomemos muito cuidado com aquilo que entra na nossa casa, com as nossas companhias, com as nossas vestes ao participarmos da Santa Missa. Isso é muito importante. Todos nós, homens e mulheres, vamos tomar cuidado, porque o inimigo está na porta da igreja, querendo nos consumir. E a gente tem que parar para pensar nisso. Você sabe o seu. Mas que a luxúria, de uma forma geral e resumida, tem a ver com esse sentido libidinoso, festas de carnaval, roupas sensuais, filmes onde qualquer filme, qualquer novela, até novela para adolescente, passam cenas fortes que despertam interesse. Do interesse se aproxima o ato, e no ato se concretiza o pecado, e às vezes até mesmo antes disso. Então a luxúria, ela vai um pouco de encontro a essa realidade, a questão da sexualidade, a questão do adultério.
não só parada naquilo que a gente faz, mas pode estar também atrelada àquilo que a gente pensa. Se a gente estiver preocupado com isso, a gente já consegue se desviar um pouco dessa condição pecaminosa, um desses pecados cabeças, capitais, que é a luxúria. Tudo bem? Um outro pecado também muito interessante é o da gula. Está vindo aí a Páscoa, não é verdade? Eu acho que falar disso na quaresma já é por si só um pecado. Eu passo em jejum, minha abstinência os 40 dias, e Júnior vai falar que na Páscoa é pecado comer chocolate. Vou falar isso. Mas na verdade a gula é sim diretamente relacionada à questão de alimento. Quando o alimento vai além das suas necessidades, não só na quantidade, mas também na qualidade. Eu posso consumir uma água mineral de R$1, mas tem aquela ali que custa 10 e dizem que ela é só os ricos usam. Eu vou e compro a 10 desnecessariamente. Essa questão também pode estar atrelada ao pecado da gula. Mas mais especificamente, a gula ela vai quando a gente consome além do que a gente necessita. E muito interessante a gente prestar atenção que o alcoolismo e o uso de drogas também está bem atrelado à questão da gula. Para pensar, uma pessoa dependente, com dependência química, aquela que já se tornou dependente psíquica, que precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico, é questão de doença, é tratamento médico. Mas existem aquelas pessoas que, para chegar nesse momento, começam a consumir por desleixo, por curiosidade. E aí passam a consumir porque tem dinheiro no bolso de maneira desordenada, assim como o alimento também. A questão do chocolate. Tem pessoas que são efetivamente chocolatras, que têm doença, que têm vício. Vamos procurar um médico. Mas existem aquelas que aproveitam da Páscoa. Passei 40 dias na quaresma sem comer nada. Eu vou arrebentar a boca do balão na Páscoa e vou comer muito chocolate. E aí faz a festa com caixa de bombom, e faz a festa com barra de chocolate. Comer um pedaço de chocolate não faz mal a ninguém, alimento é dado por Deus, é bênção. Mas quando você começa a comer aquilo por exagero, duas coisas vão acontecer. Você vai cometer o pecado capital da gula e vai passar meia hora no banheiro. Então você veja que a própria natureza humana já começa a te apontar que está errado. E todos os outros pecados relacionados à gula vão nesse sentido, o próprio alcoolismo, a pessoa perde a noção de si. Gente, não é pecado beber, mas é pecado se embriagar. Ninguém tem que perder a noção de quem é, ou beber para ficar alegre. Eu, quando jovem, gostava de ir para determinadas boates e encher a cara de cerveja. Nunca fui viciado em bebida, mas porque eu queria sair de mim, queria me tornar o homem que eu não era, queria fazer coisas que eu não era capaz de fazer. Me inebriava no pecado da gula, para satisfações prazerosas da carne, até confundia a gula com a luxúria. E aí essa questão da gula pode estar sim alinhavada a um alimento. Quando? Quando você sabe que pode consumir um alimento mais simples e quer fazer aquele banquete formoso. Gente, depois que entra na sua barriga, na sua boca, vai sair tudo igual. Não faz diferença se é caviar ou jiló. Quando a gente começa a compreender que o alimento tem um fundamento de nos nutrir, de nos dar força, a gente para com essas questões pequenas. Não estou dizendo que se você recebe uma visita em casa, Sérgio vai lá na sua casa, você não vai fazer um prato legal, mas pode ser macarrão com carne moída, não pode? Pode ser macarrão com carne moída. Mas não, a gente quer dizer que tem, e a gula também vai nesse sentido, não é só aquela sede de querer comer mais e mais e mais e ficar, sabe, cheio de comida, não, é também na qualidade da comida. A gente tem que prestar atenção, e tem pessoas que só comem em restaurante daquele tipo. Então a gula vai dizer para a gente que a gente tem que saber medir aquilo que a gente consome. Pode ser a bebida, sim. As pessoas que estão consumindo drogas já estão erradas, mas a gente percebe num exemplo muito fácil que elas têm essa tendência à gula. O cara quer cheirar e quer cheirar e quer fumar e quer cheirar o tempo todo e não para. É aquela coisa que não sacia nunca. Assim também um alimento.
É bem verdade que às vezes a gente trabalha tanto, não tem nem chance de fazer uma alimentação direita durante o almoço, não toma um café da manhã, chega em casa, bate aquele pratão. Isso não é gula. Isso é fome. Diferente. Se ter fome é diferente de gula. Gula é quando a pessoa chega de manhã, toma aquele café da manhã, depois come aquele pratão de almoço, e à noite faz aquela janta enorme, e depois chega na ceia, come lá alguma coisa, e só coisa pesada, vai ter pesadelo de noite na hora de dormir. Então a gula, ela vai naquele limiar, quando eu quero consumir mais do que eu necessito. Se você está consumindo mais do que você precisa e sabe disso, pelo amor de Jesus Cristo, pede aqui o pessoal da turma do pecado lá, você faz uma oração na sua casa, vai na sua casa rezar, faz uma oração de cura e libertação, porque assim como eu fui contaminado no passado, pela falta de educação e pelo mundo me envolvendo na luxúria, você pode ter sido contaminado pela gula e hoje não está conseguindo se controlar. E uma boa oração, um bom grupo de oração com o Ministério de Cura Interior pode resolver o seu problema, porque se não resolver vai procurar um psicanalista, um psicólogo, um tratamento médico. Então a gente como católico não pode se limitar só os pecados, eu só vou seguir os 10 mandamentos. Tem que ir além, vai lá no site, bota Vaticano no Google, vai aparecer Vaticano em português, estão todos os documentos da igreja, que vai te explicar passo a passo como é que você pode agir. Está com dúvida? Padre, não estou entendendo. Porque às vezes a gente quer colocar a nossa fé, sabe em quem? Só no que o padre diz no domingo na homilia. Está cometendo pecado direto, porque o padre não vai conseguir falar o pecado de uma comunidade de 3.000 pessoas. É muito pecado. Mas se eu consigo alertar o meu irmão, olha, meu irmão, isso é luxúria. Meu irmão, olha, passou um rapaz lá em casa, eu vi uma novela que todo mundo trai. Eu acho que meu marido não dá conta, não fala, eu vou também fazer isso. Qual é o teu papel como católico? Não é católico praticante não, como católico. Minha irmã, você está sim enredando pelo caminho de um pecado, muito violento, muito grave. E pecado capital é pecado mortal, tem que se confessar com o padre. Não adianta só aquele ato penitencial antes da missa não. Você tem que procurar um sacerdote. E aí você está assim, mas não tem padre. Vem, fala, padre, é quaresma, padre. Eu tenho que me confessar. Eu preciso, o padre vai atender. Mesmo que o padre aqui não goste, depois venha puxar minha orelha. Mas é a obrigação dele atender a confissão. Você tem que pedir, porque o desespero está batendo, gente. Jesus volta amanhã. Você deixou de confessar. Passando para um próximo, não muito distante desse, mas que precisa de uma atenção especial, é o pecado da preguiça. Certa vez eu estava tenho uma filha de 2 anos, Isabela, arteira, faz arte a beça, e estava chovendo muito na minha casa. E aí na chuva, eu e minha esposa, a gente tinha saído de manhã, não sei onde nós fomos, chegamos em casa, demos aquela descansada de domingo à tarde, não sei se vocês fazem isso, aquela descansada domingo à tarde, sabe, bem saborosa, só que estava chovendo e um friozinho de edredom. Sabe aquele frio que você só dorme com edredom? É assim. Hora da missa. Lá na minha comunidade tem missa às 6 da tarde, às 18 e às 20. Deu 5h30, a gente leu para ela, vamos nas das 20 horas, vamos. Deu 19h30 e a gente deitado, acho que eu não vou hoje não, Deus vai perdoar. Aqui, eu passei a semana sem graça, né? Como diz os adesivos do carro. Triste. Aquilo me corroendo por dentro. Eu parecia que eu tinha tacado pedra na cruz de Jesus. Jesus morreu por mim lá naquela missa e eu não estive lá. Fugi. E aquilo me consumindo. Quinta-feira eu liguei para o trabalho, eu vou chegar mais tarde hoje. Fui correndo no padre. Padre, você tem que me confessar. O padre estava com dor na coluna. Eu não vou descer não, meu filho. Padre, você tem que me confessar. Eu não vou descer não. Confissão é quarta-feira à noite. Padre, você tem que me confessar, senão eu não vou conseguir chegar no domingo, padre. Aí pensou que era alguma coisa grave, desceu, todo torto. Não vou sentar não, tá bom, meu filho? Vou ficar em pé e você senta e conta o teu pecado. Eu falei, tá bom, padre. Contei um monte de pecado, aproveitei para confessar logo tudo que tinha que confessar. Falei, padre, faltei a missa. Ele, o senhor está de brincadeira comigo. Falou assim mesmo, padre, para mim. Me fez isso tudo, me fez descer da casa paroquial a essa hora da manhã para você dizer que faltou a missa, meu filho.
Pelo amor de Deus, não é assim não. Se todo mundo que falta a missa for vir se confessar, eu estou ferrado. Falou assim para mim. Ué, padre, o senhor tem razão. Aí ele foi, senta aqui, eu vou te explicar. Você está em casa, recebeu uma visita muito importante, seu pai que vem de longe, você organizou tudo, não deu para vir à missa, Deus perdoa. Ele ainda falou assim para mim, Deus não é ignorante, imbecil não, Deus sabe. Aí eu deixei ele falar. Aí ele falou assim para mim, se você está em casa, aconteceu um acidente, levar sua filha no médico, uma vez aconteceu isso comigo, não é pecado, isso aí eu sei, né? Houve ali um fato que Deus compreende, Deus sabe da nossa dor. Depois que ele me deu aquele sermão, para me deixar lá embaixo, eu falei, padre, foi preguiça. Ele, opa, então, tá bom, vou confessar. Aí eu falei, padre, estava a situação assim, estava fria, não quis vir. A preguiça não é o cansaço. Quantas vezes de repente você chegou do trabalho, eu vim de São João de Meriti, peguei engarrafamento na linha vermelha, mas graças a Deus, como o grupo de oração um pouco mais tarde, dá para chegar a tempo. Você chega do trabalho cansado, às vezes não dá tempo de vir para o grupo de oração. Você está cansado. Isso não é pecado. O cansaço, até o descanso, é merecimento de um dia de trabalho. Às vezes a dona de casa, poxa, teve que cuidar do marido, lavar, passar, sabe? Tanto desgaste físico, emocional que a gente passa. Às vezes chega de noite e cansa. Isso não é preguiça. Isso é cansaço. A preguiça que a Igreja Católica nos ensina como pecado capital, foi essa que eu falei para você. E não está só relacionada a vir à missa não. Sabe o que é preguiça? Você tem um vizinho, a maioria aqui mora em apartamento, né? Acho que aqui na Gávea, né? A maioria é apartamento. 10 horas da manhã bate uma vizinha, 7 horas da manhã, você pode me dar um copinho de açúcar? Um arroz que acabou, não dá para ir agora não, que eu estou dormindo. Isso é preguiça. Isso é preguiça, é pecado. Porque se você tem para oferecer, você tem que partilhar. E se for na quaresma, acho que o pecado fica 7 vezes 7. Porque se você tem que partilhar. É verdade ou mentira? Amar a Deus sobre todas as coisas. O teu vizinho é teu próximo. E aí você, não vou não. Aí você está lá em cima. Está lá em cima vendo o circo pegando fogo, os filhos do vizinho brigando e você não faz nada. Vou descer, vou me meter nisso. Isso é preguiça. No seu trabalho, na sua igreja. Hoje tem a turma do pecado lavado do grupo de oração, mas vai passar quarta-feira que tem dia de jogo, vai passar um filme muito bom que eu queria ver esse filme. Cuidado para já não entrar na luxúria. A preguiça você está cometendo. Daqui a pouco, se dependendo do filme, já é luxúria. E aí você, poxa, eu não vou no turno pecado, não, vou ter que andar bastante porque é longe, mas eu não vou deixar para outro dia, ligo lá para o pessoal, aviso. Isso é preguiça. Deixar de servir a Deus por comodidade. Aí é mais cômodo eu ficar em casa do que ir para o grupo de oração. Aí é mais cômodo eu não atender a campainha porque eu sei que essa vizinha chata vai me perturbar. Perdeu a chance de evangelizar, de falar de Jesus, de mostrar para ela que o açúcar é branco como a neve, e que tem uma passagem que, sei lá, Deus vai começar a mover no teu coração chances de você falar de Jesus. Luxúria. Quando a gente começa a se envolver com o pecado, principalmente da questão da castidade, porque não é só padre que vive a castidade, homens e mulheres casados no sacramento do matrimônio têm o dever de viver a castidade conjugal. Aqueles que não são casados têm o dever de viver a castidade. Então a luxúria está atrelada a essa questão, tanto no pensamento quanto no ato concreto. Não é só pecado quando comete o ato, mas quando se demora no pensamento. É mais do que passou e viu e achou bonito. É passou, viu e acompanhou com o olhar. Isso é pecado. Luxúria. Gula. Quando você consome mais do que precisa. E você sabe quando você consome mais do que precisa. Cajuzinho de festa, brigadeiro de festa, levar para casa. Cuidado que pode ser gula. Cuidado. E para encerrar, que eu sei que o tempo foi embora. Preguiça.
Convido vocês a ficarem de pé para a gente fazer uma oração juntos. Porque eu confesso a vocês que durante a meditação desses pecados, que vocês ainda vão experimentar os próximos, eu passei a perceber que eu tenho que melhorar muito como cristão. Que se eu quero me dizer católico, eu tenho que melhorar muito na minha sexualidade dentro da minha casa, na minha relação com a minha esposa. Eu falo isso com muita franqueza. Procuro muito ser um homem de Deus. A cada dia tenho vida de oração. Sou um homem que zelo muito pelo meu matrimônio, pela minha condição de pai. Mas tenho que melhorar muito nos meus pensamentos e nos meus atos. De repente, posso até querer me orgulhar por nunca ter pensado em cometer o adultério com a minha esposa. Mas quantas vezes o meu pensamento já se demorou em questões que eu não deveria? Quantas vezes eu comi além, quantas vezes eu fui num churrasco de igreja, de irmãos de igreja, e estávamos sendo saciados de forma desnecessária, comendo além daquilo que precisamos para nossa felicidade material e espiritual. E na preguiça, quantas vezes eu deixei de reconhecer Deus nas pessoas, nos atos sagrados e litúrgicos, e na minha condição de oração, quantas vezes eu negligenciei na minha oração. Feche os teus olhos em nome de Jesus e volta para aquele pedaço do seu coração em que só você conhece. Nem a sua esposa, nem o seu marido, nem seu pai, nem a sua mãe, nem a pessoa mais íntima da sua vida sabe disso. É você com Deus. É você e Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu lhe imploro. Nessa noite de hoje, Senhor, derrama sobre mim, sobre cada filho teu aqui presente, a água do teu Espírito Santo. Lava, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é consequência da nossa vida passada, influências negativas que recebemos de nossos ancestrais, de nossos pais, até mesmo pela falta de educação, como foi o meu caso. Senhor, pode ter sido o caso de tantos irmãos aqui presentes. Senhor, vem curar e purificar aquilo que foi no passado e é hoje causa desse pecado da luxúria que eu luto tanto para vencer e muitas vezes me pego envolvido nele. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu lhe imploro, pelas tuas chagas, pelo teu sangue derramado na cruz, lava, Senhor, em mim o pecado da gula. Pelas vezes, Senhor, que eu vou ao supermercado e compro muito mais do que eu preciso, e eu sei disso, Jesus. Em que eu encho o carrinho de compras desnecessárias, esperando um dia comer aquilo que eu nem sei se vou comer. Senhor, quantas vezes eu tive que jogar fora na minha casa comidas com prazo de validade vencido, Jesus. Porque ali eu me embriei, me conduzi no caminho de uma gula, que eu nem cheguei a colocar na boca aquele alimento, mas só num pensamento de querer guardar aquilo que eu nem sabia que ia comer, eu comecei a me levar. Senhor, já vai curando também todos aqueles que têm na sua casa, ou conhecidos, ou pessoas que pedem oração, que estão na gula das drogas, da bebida, do jogo. Não permita que nenhuma atitude que vá além do necessário seja causa de queda para um desses teus filhos que estão aqui nessa noite, para suas famílias também, Jesus. Vem lavar com o teu poder e purificar esse pecado da gula, para que passamos a compreender que o alimento que precisamos é o pão vivo que desceu do céu, e o pão que Deus nos dá a cada dia. Pai querido e Pai amado, por fim eu lhe imploro, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, livra-nos, Senhor, da preguiça, de ficarmos parados indiferentes a tantas coisas que acontecem do nosso lado. A nossa missão de servo nessa igreja de Deus, nessa igreja que manifesta o Espírito Santo pentecostal, o Espírito Santo que aviva essa cidade, Jesus. Não deixa que a minha vida caia na mornidão da preguiça, Senhor. Todas as vezes, Senhor, que eu tiver
com preguiça ou com dúvida de vir à tua igreja, de ajudar um irmão que precisa, hoje de servir mais como eu posso te servir, Senhor, manda o teu Espírito Santo em meu socorro, para me animar, para me criar uma força que eu não tinha, Jesus, para que a preguiça não faça parte da minha vida, e eu não deixe me levar pelos outros pecados que vêm em consequência dela. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus eu te imploro, a cada um de nós batizados nessa igreja, derrama sobre nós o fogo, a água, o batismo no teu Espírito Santo, que a tua misericórdia seja profunda, e que teu amor seja verdadeiro no meio de nós. Amém, Senhor Jesus.